Olá, mais uma vez, para esse tempo juntos de comunhão, né? E vamos nos achegando aqui. Muito bem, irmãos. João capítulo 9. Eu vou ler João 9, apenas os primeiros versículos, e durante o nosso tempo eu vou ler a parte final, né, do texto de João 9, tá bem? Nossa palavra pastoral. Curva a sua cabeça para a gente poder orar. Pai bendito, estamos aqui mais uma vez, reunidos, movidos pelo teu Santo Espírito, para estarmos juntos aqui e sermos ministrados por Ele na tua santa palavra. Então que o Senhor fale aos nossos corações. Nós carecemos de ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir a voz do Pai. Dias difíceis, dias de insegurança, incerteza, mas também com a certeza de que o Senhor nos guarda e nos protege e está conosco. Por isso, ministra aos nossos corações, abençoa os teus servos que já estão aqui, aqueles que estão por chegar e também aqueles que outro dia, futuramente, poderão ouvir também esta palavra. E nós queremos em tudo isso glorificar e bendizer o teu nome, no santo nome de Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. O texto diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhes: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Esse é um dos milagres de Jesus, muito conhecidos. E vamos meditar então nesta noite. O Evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelhos conhecidos teologicamente como evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Sinótico significa com a mesma ótica, uma ótica comum. Eles veem, esses 3 evangelhos, de uma fonte comum. A base desses 3 evangelhos é o evangelho de Marcos, que é o evangelho menor. E então, depois de muitos estudos e muitas posições ao longo dos séculos, né, tem se aceito já com maioria de que Marcos escreveu primeiro, e Marcos, mesmo não sendo apóstolo, é o João Marcos, que aparece lá no livro de Atos, né, que abandonou a viagem na primeira viagem, e depois ele seguiu com o Barnabé. E Marcos, mesmo não sendo então apóstolo ou uma testemunha ocular, como Marcos seria base dos outros evangelhos, no caso Mateus, que foi testemunha ocular, e mesmo de Lucas. Porque Marcos foi estar com Pedro, e Marcos passou muito tempo com Pedro. Então Pedro narrou para Marcos e Marcos escreveu o evangelho. Há coisas interessantes aqui, não é? Talvez a providência do Senhor, né, por ser Pedro quem era, e infelizmente por aquilo que Pedro passaria a ser no próprio catolicismo, né, ter um evangelho escrito diretamente por ele poderia comprometer a obra do Espírito Santo na Escritura. Por isso, aprove o Senhor de que Marcos fosse estar com Pedro. Pedro
passar essas informações para Marcos, porque mesmo Mateus não presenciou todas as coisas como Pedro presenciou, no caso Tiago e João. Então, Mateus, quando escreveu, ele usou a base de Marcos. Mateus usou uma mesma fonte que é comum a Lucas, e Mateus usou uma fonte que era exclusivamente sua, né? Sua. Lucas usou Marcos também, a mesma fonte que era comum com Mateus, e uma outra fonte exclusivamente sua. Essas fontes têm nome, né? No caso de Lucas, a fonte L, no caso de Mateus, a fonte M, além da fonte comum deles e a base que era o livro de Marcos. João já não tem nada a ver com esta estrutura dos evangelhos sinóticos. João escreveu muito tempo mais tarde, quase 50 anos depois de Marcos, provavelmente, né? Que tem escrito ali na década de 50, 60, e João vai ser lá no final, em 98, mais ou menos, 95, né? Que ele vai escrever o seu evangelho. Cada evangelho tinha um público-alvo e um propósito. Mateus, o público-alvo, os judeus, o propósito, apresentar Cristo como rei dos judeus. Marcos, o público-alvo, os gentios, romanos, e o seu propósito, dado pelo Espírito, apresentar Cristo como servo. Lucas, seu amigo Teófilo, ele escreve para o seu amigo Teófilo, para apresentar detalhadamente a vida de Jesus, e ele apresenta Cristo como homem. E João, mais tarde, agora escreveu, por conta de uma heresia que entrou no mundo gentio e invadiu a igreja, então João escreve a carta para os crentes que estavam sendo invadidos pelo gnosticismo, para combater o gnosticismo e apresentar Cristo como Deus, porque era a base do gnosticismo, né? Tirar a divindade de Jesus, né? Isso já foi falado em outras lives, inclusive com outros detalhes. Então, cada um desses evangelhos tem uma figura interessante que está ligado com aqueles 4 animais de Apocalipse, do Apocalipse, né? Na verdade, os seres viventes de Apocalipse, né? O Jesus é apresentado por Mateus como rei dos judeus, a figura do leão. Marcos, os gentios, Jesus como servo, a figura do boi, né? O Lucas como homem, a figura do homem, e João, a figura é ilustrado pela figura da águia, ok? Para falar da divindade de Jesus. João, então, que é o nosso texto de hoje, narra 7 milagres. João não se preocupa com os detalhes da vida de Jesus e seus ensinos, como nos sinóticos. Ele, pelo Espírito Santo, escolheu, eu uso a expressão a dedo, 7 milagres dos milagres que Jesus fez, que os discípulos presenciaram. Então o Espírito dirigiu João para 7 milagres. E esses milagres eram a base para apontar Cristo como Deus. Um adendo para os irmãos que estão acompanhando, se você quer anotar, são coisas interessantes, ouvir depois, porque aqui eu estou dando uma porção de informações interessantes para vocês, né? Que você encontra na introdução aos evangelhos. Realizar milagres por alguém, normalmente, ele não constitui uma prova da divindade da pessoa, né? Por isso que os milagres dos evangelhos sinóticos não podem ser usados para provar a divindade de Jesus. Somente os que João escolhe, e eu vou explicar um deles para vocês hoje à noite, né? Então, 2 motivos pelos quais a realização de milagres não dá prova de divindade.
Porque homens, os apóstolos, também fizeram milagres semelhantes aos de Jesus. Paulo ressuscitou pessoas, né? A sombra de Pedro curava pessoas. Jesus disse que os discípulos fariam coisas maiores do que ele fez, não é? Então a própria sombra de Pedro, quando passava em alguém, curava pessoas. E ele não era Deus e nunca aceitou a adoração. E o segundo motivo é que o autoesvaziamento de Cristo em Filipenses 2, ele constituía, quando fala que ele se esvaziou, ele constituía em deixar de usar seus atributos divinos de forma independente como Deus que ele era. Ele não se agarrou a este fato de ser Deus, né? E então ele passou a viver na sua encarnação uma vida de dependência do Espírito e do Pai. Tudo que Cristo fez e ensinou, ele fez na submissão ao Espírito Santo. Por isso ele é exemplo para você e para mim. Porque quando alguém fala, mas Jesus fez assim, aí você defende, mas Jesus era Deus. Não serve, não funciona. Jesus não fez nada porque era Deus, mesmo sendo Deus. Jesus fez o que fez, submisso ao Espírito Santo, porque ele tinha o Espírito Santo sem medida, ele era pleno do Espírito. E o desafio para nós na palavra é vivermos uma vida cheia do Espírito. E nisso nós temos Cristo também como exemplo para nós. Por exemplo, Cristo não sabia o dia da sua segunda vinda. Ele disse, esse dia nem o Filho do Homem sabe, somente o Pai. Ele não mentiu. Ele não sabia. Há uma discussão teológica, como muitas outras aqui, milhares de páginas escritas sobre isso. Se ele sabia, se ele não sabia. Irmãos, ele disse que não sabia. E Cristo não mente. Ele não sabia. Mas como podia não saber se ele era Deus? Pois é, ele esvaziou-se. Ele não usou o seu atributo de onisciência independente para estar submisso ao Pai, e o Pai lhe ocultou a informação. Simples assim. Por exemplo, ele teve que aprender coisas. Deus não aprende coisas. Então, no seu autoesvaziamento, ele se submeteu a aprender coisas. Hebreus 5:8 diz que ele aprendeu as coisas por aquilo que ele sofreu. Mas veja que interessante. Cristo não fez nenhum milagre para benefício próprio. Um dos textos muito comoventes ao meu coração, lá na cruz, quando ele disse, tenho sede. Você lembra? Tenho sede. Você pode imaginar que alguém que criou todas as fontes cristalinas do mundo, toda a água que tem nesse planeta, foi criado por ele. Tudo começou assim. E naquele instante ele disse, tenho sede. Ele podia fazer um milagre naquele momento e ser saciado da sua sede. Mas ele nunca usou seus atributos para fazer qualquer coisa em benefício próprio. Por isso ele sofreu uma morte terrível e uma morte de cruz. Então, eu quero meditar com os irmãos neste milagre do capítulo 9, destacando o propósito de João ao narrar esses 7 milagres, né, na sua divindade. Quando os discípulos perguntaram para ele por que ele nasceu cego, ele pecou os seus pais. Jesus disse, nem ele, nem seus pais, obviamente não estava dizendo que eles não eram pecadores, eles não tinham pecado para que ele fosse cego, que essa era a pergunta. Jesus disse no versículo 3, mas para que se manifestasse as obras de Deus. Logo, quando Cristo o curou, porque Cristo é Deus. Por isso, João escolheu esse milagre e por isso Jesus deu esse preâmbulo antes de fazer o milagre. Mostrando que este milagre especificamente tinha este
propósito. Mas o texto continua quando no versículo... Por que este milagre é diferente e é especial? Porque no versículo 6 ele disse: dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. É muito interessante, né? Porque esquisito, não é? Esquisito. Cuspir no chão. Já pensou? O cego chega perto dele ali e ele cospe no chão. Esquisito. Mas isto aqui tinha uma razão de ser. Sabe por quê? Ele cuspiu no chão e o texto disse que ele fez lodo, que é a saliva e o barro, e untou os olhos do cego. Sabe o que é isso? Te lembra alguma coisa? Na criação, Deus, quando criou o homem, fez do pó da terra o homem. Isso pode parecer óbvio para você, mas não é óbvio para um monte de crentes de muitas igrejas. Porque na década de 80 surgiu uma avalanche, uma onda de dente de ouro. E era crente dizendo que foi operado pelo Espírito e o dente que era cariado ficou com dente de ouro. Isso entrou nas igrejas e destruiu muita coisa. Naquela ocasião eu estava fazendo uma exposição desse texto aqui de João, o Evangelho de João. E eu preguei nesse texto. E eu disse, não foi meu Deus. Aí o pessoal achava que era agressivo. Não foi o meu. Se foi o seu, não sei, mas o meu não foi. Porque o meu Deus não aperfeiçoa. Eu não podia aceitar que 6 a 8 mil anos depois, Deus tinha descoberto que o ouro era melhor que o barro. O meu não. Quando ele criou o homem do barro, ele fez o homem do barro, colocou dente de osso, e ele agora vai curar uma cárie com ouro. Quem cura a cárie com ouro é o dentista, e curava. Hoje está obsoleto, hoje tem outras coisas, outros materiais aí com respeito aos dentistas e da odontologia. Se você falar abobrinha, me perdoe, tá bem? Já era. Acha que Deus ia fazer isso? Então naquela época eu disse, Jesus, quando cuspiu no chão, fez lodo e colocou ali, era um ato fundamental de Deus. Deus não aperfeiçoa. Jesus estava dizendo que ainda é o melhor material para reparar o homem é barro. É barro e está aqui. Por isso, Jesus estava mostrando, eu sou o mesmo que criou Adão. Eu criei Adão do barro. E estava trazendo vistas a este homem fazendo assim. Mas tem outra coisa interessante. Eu falei agora há pouco, né, que é estranho, ele cuspiu no chão. Remete à criação também. Porque quando o Senhor fez o homem de barro, ele soprou nele o fôlego da vida. Sopra com a boca. Por que usamos máscara? Porque quando nós falamos, gotículas saem, saliva, contaminada. A saliva de Jesus, do seu sopro, não era contaminado, era purificador. Purificador. Então, o cuspe do homem não tem poder, mas a saliva de Jesus tinha poder para reparar o homem, porque Cristo é o próprio Deus. Mas no versículo 38, quando o cego voltou e o Senhor se revelou a ele, o cego confessou Cristo como Senhor e o adorou. E Cristo aceitou a adoração. Quando se curvaram diante de Paulo lá em Listra e Icônio, Paulo disse, levanta, eu sou homem como vocês, da hora, não aceitou. Mercúrio, Júpiter, não sou Deus.
Quando disseram para João que ele era o Messias, João disse: não sou o Messias. Mas quando este homem adorou o Senhor Jesus Cristo, Jesus recebeu aquilo que lhe era digno e somente ele, Deus. Por isso está aqui nesse texto. Senhor, aqui este homem disse, Senhor, e adorou. Nós vamos ver daqui a pouco de novo o nosso texto aqui. Ele confessou o Senhor Jesus, Senhor. Lembra de Romanos 10:9? A saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Confessar Cristo como Senhor. Foi o que esse homem fez aqui. Ele confessou Cristo como Senhor. Mas eu não podia deixar passar, né, esta oportunidade mais uma vez. Domingo pela manhã, 9 horas, nós temos um encontro marcado na EBD, Romanos capítulo 6. E de acordo com o livro de Romanos, nós temos visto que a fé é um dom de Deus, a fé não é a minha parte no processo, em que Deus veio, Cristo veio, morreu na cruz, ele fez a obra, ele viabilizou a salvação e agora o homem tem que crer para ser salvo. Esta mensagem é estranha à Escritura. O homem tem que crer sim, mas ele não crê. Esta é a verdade. Não há salvação se não crer em Jesus. Mas o homem não crê em Jesus. Ele recebe pelo Espírito Santo a fé para crer no Senhor Jesus Cristo. E como a Escritura não se confronta, se harmoniza, João capítulo 9 está em perfeita harmonia com o que estamos vendo em Romanos. Por isso não falte, domingo de manhã, 9 horas, Romanos capítulo 6. Ainda dá tempo de você ler em casa Romanos 6, Romanos de 1 a 6, para você pegar o gancho do capítulo 5 e sermos abençoados por aquela grande passagem tão mal interpretada. Domingo vai ser uma aula de grande, tremenda esperança e consolo para pecadores como eu. Pecadores como eu. Sou consolado por aquele texto e vou dividir isso com você. Domingo que vem, próximo domingo, 9 horas da manhã, no canal do YouTube. Então veja comigo, no finalzinho, como é que foi a conversão desse ex-cego. Por quê? Porque ele recebeu a cura, deixou de ser cego, mas ele foi salvo em seguida. Isso mostra mais uma vez o que temos ensinado também, que Cristo não curava para curar, para que as pessoas tivessem conforto. Deus não está preocupado com o nosso conforto, irmãos. Deus está preocupado com o nosso espírito. Este homem era mendigo, era ruim porque era cego. Mas Jesus não veio para aliviá-lo deste caos social e físico de cegueira. Jesus veio para dar mais para ele. Mas deu em 2 etapas. O curou e logo foi embora. E então, nesse ínterim, ele foi trazido aos fariseus, e os fariseus o interrogaram, e eles diziam, como é que foi? Não sei, eu só sei que ele fez barro e me curou. Fez barro e me curou. É tão sério que nós estamos vendo aqui, os fariseus que conheciam o Velho Testamento como ninguém, se esqueceram que as primeiras páginas da Torá, dos 5 livros da lei, apresentava Deus usando o barro para criar um homem. E eles pressionaram aquele homem, expulsaram da sinagoga e queriam expulsar os seus pais também. Seus pais, com medo, até ficaram gaguejando quando disseram: ele é seu filho? É nosso filho. Sim, ele era cego. Eu acho que ele era cego também. Então, sabe por quê? Porque se eles afirmassem: é nosso filho, sim, era cego e agora enxerga,
iam ser expulsos da sinagoga também. Expulso da sinagoga agora. O texto do versículo 35 diz: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Crês tu no Filho do Homem? Essa era a pergunta. E qual foi a resposta dele? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Quem é? Então ele está dizendo: eu não creio, não sei quem é, portanto não creio. Este é o pecador convicto. Está entendendo? Este é o pecador convicto. Não creio, não sei quem é. Por isso o homem não tem fé dentro dele e não é ele que decide. Ele tem que assumir a sua condição de caído completamente em Adão. Então, Jesus, aí ele perguntou: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Eu não sei quem é. Quem é? Então Jesus prosseguiu e disse, então afirmou ele, versículo 17, e Jesus lhe disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Você quer saber quem é? Sinônimo, sou eu, Jesus disse. Você já viu ele. Quando? Aquele dia, ontem, se foi, ou outro dia, eu te curei. Ele é o Filho do Homem. É o que fala com você. É o que fala contigo. Só que neste ano, neste momento, já o tens visto. Olha que maravilha a escritura do Senhor. Olha só, o homem era cego. Quando Jesus untou e ele abriu os olhos, você sabe qual foi a primeira coisa que ele enxergou? Olha, maravilha, maravilha, aleluia. Viu Jesus? Você pode imaginar isso? Ele viu Jesus. A primeira coisa que ele viu era de nascença. Ele não ficou fascinado pelas árvores. Ele não ficou fascinado pelo brilho do sol. Ele viu Jesus. Ele viu Jesus. E Jesus disse para ele: você já viu. É o que fala com você. Ele estava vendo Jesus de novo. Não deu outra. Nesse instante, este homem recebeu fé. Ele viu a imagem de Jesus, mas o Senhor mostrou para ele mais do que aquela imagem maravilhosa da pessoa de Jesus. Mostrou para ele a imagem super ultra valiosa. Deus mesmo estava ali diante daquele miserável pecador. E então aquele homem disse, ele afirmou, versículo 38, creio, Senhor. Qual foi a diferença? Quem é para que eu creia? Se Jesus falasse só eu sou, mas não abrisse os olhos dele, ele falar obrigado pelo que o Senhor fez por mim, viu? Obrigado. Agora eu posso arrumar um emprego. Agora eu posso ser alguém na vida. Obrigado. É o que todo mundo faz hoje. Sem Jesus. Mas naquele instante, ele disse, eu creio. Guarde. Ele não disse isso porque foi beneficiado pelos olhos abertos. Ele disse isso porque ele foi convicto pelo Espírito Santo que ele era um miserável pecador. Aliás, na sua disputa com os fariseus disseram para ele, ele é um pecador. Falou para o cego. Ele disse, se é pecador, não sei. Mas eu sei que Deus não escuta pecador. Deus não ouve pecador. Eu era cego e agora vejo.
Foi tão contundente, esse homem deu para aqueles rabinos, para aqueles eruditos, uma aula de teologia como poucos. Foi tão contundente que eles reagiram. E você é um ninguém, um Zé Ninguém, quer ensinar a nós? Eles entenderam o recado. Entenderam a palavra de Deus tem poder. Você se acha muitas vezes assim, como que eu vou falar de Jesus? Eu sou tão simplesinho, aqueles são tão grandes. Não diminua o poder da palavra. O cego disse, Deus não ouve pecadores. Eu só sei que eu era cego, agora eu enxergo. Aí é com vocês agora, que são da lei aí. Ele adorou o Senhor Jesus Cristo. Por isso, louvemos junto a Deus, pela maravilha da sua palavra, mais uma vez, por nos ter amado, nos ter aberto os olhos, e nós pudéssemos vê-lo, adorá-lo, servi-lo e viver junto com ele. E domingo nós vamos ver de manhã a maravilha do que é estar unido a Cristo. Na luta diária contra o pecado que não depende de nós de esforço nenhum, porque nós não temos capacidade. Talvez você está derrotado hoje. Você está ouvindo essa live aí muito mal. Derrotado. Algo aconteceu que está te deixando muito mal. Sabe por que você está assim? Sabe por que a sua mente, sua consciência acusa você? Sabe por que o inimigo está zombando de você? Porque você está desprezando a verdade da Escritura. Por isso, vá para a Escritura e lute com a verdade. Não lute com suas forças. Lute com a verdade. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus. Deus sabia da nossa condição todo o tempo e continua sabendo. Lute para dizer, eu estou no Senhor e o pecado não tem domínio sobre mim. O pecado já foi pago por Jesus e o pecado não tem domínio no meu corpo, porque há reconhecimento e arrependimento para a glória do Pai e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Amado Deus, mais uma vez, diante do Senhor, nós nos prostramos. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, obrigado pela obra na cruz. Obrigado porque o Senhor não desceu da cruz. O Senhor aguentou a zombaria. O Senhor aguentou o escárnio, porque ali o Senhor pensava em mim, o Senhor pensava em nós, e o Senhor glorificou o Pai, cumprindo a obra que Ele deu para o Senhor fazer. E por isso, hoje, eu e os meus irmãos reunidos, estamos prostrados diante do Senhor, em adoração, te louvando, porque somos pecadores, mas o Senhor nos amou e nos deu a dignidade de filhos do Senhor para toda a eternidade. E eu te bendigo, te louvo e te agradeço pelo precioso nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Boa noite. Nos vemos domingo de manhã. E se você não é grupo de risco, domingo à noite. Sabe o que é? Não fique chateado do abraço, não. É assim, ó, cotovelinho aqui. Mas vamos nos ver. Vamos nos ver, não é? Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe.